Bora pro nosso Itatiaia Saúde. Itatiaia Saúde. No Itatiaia Saúde de hoje vamos falar de prevenção do câncer de intestino. Estamos no Março Azul, né? Para chamar a atenção para essa situação. E a gente está recebendo aqui, estou recebendo com muita alegria, Dr. Mauro Giacomin. Ele é médico gastroenterologista, trava-língua total, né? Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia, cirurgia geral, membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia. Enfim, doutor Mauro Giacomin, além disso tudo, é meu amigo. Doutor, seja bem-vindo, viu? Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa mesa para falar sobre uma pauta tão importante, né? Doutor, vamos falar de câncer de intestino, é muito comum? Sim. Hoje, dependendo do país, ele tem a variação de ser o segundo tipo de neoplasia maligna, a terceiro, dependendo do país, mais mortal, ou seja, que causa mortes, né? E ela é mais frequente no sexo masculino. E a mensagem mais importante de hoje, ela é de esperança, porque é uma doença totalmente detectável numa fase ainda pré-maligna e ela pode ser erradicada através de exames simples, né? Que hoje em dia são bem tranquilos. Pois é, doutor. O corpo dá sinais para tudo. Sim, sim. Né? Não tem jeito. No caso do câncer de intestino, ele é um pouco mais silencioso, não é? Sim, isso mesmo. Mas, vamos supor, qual é um sinal, assim, você fala, pô, isso aqui tá acontecendo no meu corpo, pode ser algo do tipo, uma doença maligna no meu intestino. Por exemplo, sangue nas fezes? É um sinal? É um dado. Tanto o sangue vivo nas fezes, quanto mesmo detectado em exames de fezes, por exemplo, ele é um sinal que você deve investigar o intestino da pessoa. Alterações aí do ritmo intestinal, como um aparecimento de uma diarreia que não existia, né? Ou o contrário, o intestino se prender mais do que o usual, né? E uma dor abdominal, principalmente no abdômen, na parte mais baixa, também ela pode ser um sinal que você deve procurar um especialista, né? Para investigar sobre isso aí. O senhor disse sobre o exame. O exame que vai ajudar a detectar e ao mesmo tempo prevenir é um só. Sim. Que é a colonoscopia, é isso? Isso. Bom, quando a gente chega nesse mês do Março Azul, é o mês da conscientização da população do nosso país sobre o câncer de intestino. E aí é bom sempre falar sobre prevenção, não é mesmo? Existe a prevenção primária do câncer de intestino, que é um câncer multifatorial. Existem fatores hereditários, ou seja, genéticos que estão ali ligados à família, tá? Existe também muita coisa relacionada aos hábitos e dieta. Por exemplo, o tabagismo, ele aumenta o risco de câncer de intestino. A Jerusa já respirou fundo aqui já. E também alguns tipos de alimentos, por exemplo, alimentos defumados, processados, entendeu? Com conservantes também. Se a pessoa tiver uma dieta muito rica nisso, também aumenta o risco. Agora, o mais importante é que até os 45 anos, né? Isso é um dado, tá, Júnior, de estudo estatístico e populacional. Não quer dizer que para o paciente ou para o ouvinte que está escutando, para ele é isso. Então, até os 45 anos, nós utilizamos, para quem não sente nada, uma prova simples nas fezes. Nós detectamos um sangue oculto nas fezes, ou seja, um exame de fezes que a gente pesquisa um sangue digerido ali dentro. E se ele vier positivo, está indicado o paciente realizar a colonoscopia. Mesmo que ele não sinta nada. Fazer o exame de fezes. Para quem tem até 45 anos, tá? Agora, se você já passou de 45 anos, mesmo que esse exame venha negativo de fezes, é importante você realizar um exame chamado colonoscopia. É um exame de uma, digamos assim, uma endoscopia do intestino grosso, tá? A importância desse exame não é só detectar um câncer em uma pessoa que tem sintomas, Júnior. Mas o câncer de intestino, em geral, tá? Na grande maioria dos casos, ele vem de uma lesão benigna, pequena, chamada pólipo adenomatoso, ou adenoma do intestino grosso. Essa lesão, ela costuma ter milímetros, ou, digamos assim, meio centímetro, muito pequeno. E ela não dá sintoma nenhum para o paciente, tá? Então, nessa idade, em geral, a gente vai ter esses pólipos adenomatosos. E não dão sangramento, não dão diarreia, nada. Mas essa lesão, com os anos passando, ela vai crescer, ela vai se degenerar, sofrer mutações, e a célula que antigamente, né, ela era benigna, ela vai se transformar numa célula maligna e aí vai se transformar num outro tipo de lesão.
o câncer chamado adenocarcinoma. Então, o motivo da gente chegar aos 45 anos, e mesmo que nós não tenhamos nenhum sintoma e realizar esse exame, é para detectar justamente não só o câncer de intestino, mas essas lesões. Tirá-las antes. Sim, o próprio exame já é capaz de retirar essas lesões. Então, vamos lá, isso é interessante. Esse exame é como se fosse uma endoscopia, mas vai para o intestino. Então, isso. É bianal. Bianal. Para ser muito claro. Sim. E aí, vai entrar ali uma sonda, eu não sei qual que é o nome técnico, uma câmera. E aí, o cirurgião que tá ali naquela hora, o médico naquela hora, ele vai observando. Se ele for encontrando, ele já vai cortando aquilo, sugando aquilo. Ele já vai limpando o intestino, vamos dizer. Exatamente. E aí ela é removida, nós enviamos para um laboratório que vai detectar se realmente ela é benigna. Nesses tamanhos, a grande maioria, né, assim, em questão de milímetros, a grande maioria das lesões são benignas, mas elas um dia poderiam se tornar um câncer se não fossem removidas. Então imagine a seguinte situação: o ouvinte está em casa agora, isso aqui é uma mensagem importante, é uma mensagem de esperança, tá, gente? Precisa ficar assustada, não. Isso. Jerusa já acha que já tá sentindo a mensagem... tudo. Todo médico que vem aqui, ele acha que tá com tudo, sabe? Primeira coisa, é um exame indolor, ele é feito com sedação por um anestesista, né? Ou seja, a pessoa dorme e o exame é feito. Isso. É um exame que vai durar ali, em média, em torno de 5 a 15 minutos. Depois você vai para casa, não precisa ficar internado, tá? E esse exame ele pode detectar uma pequena lesão e o ouvinte, por exemplo, que não se submete a esse exame hoje, daqui a alguns anos ele poderá ter um câncer de intestino. E quando surgir um sintoma, como nós dissemos, um sangramento, uma diarreia, algo diferente, ele já vai estar em uma fase em que... É mais difícil de tratar. Sim. Nós temos vários exemplos aí de personagens assim, até famosos que se tratam hoje de câncer de intestino e nunca tinham feito colonoscopia, né? Por exemplo, eu gosto de falar porque é importante para a pessoa entender como que foi a história do artista, né? Como temos aquele artista famoso que fez aquele filme Pantera Negra. Sim. Né? Ele faleceu de câncer de cólon, porque não tinha feito a colonoscopia. Né? Temos a filha do Gilberto Gil, a Preta Gil, né? Que está tratando aí. E esses pacientes já tinham mais do que 45 anos, deveriam já ter feito uma colonoscopia. A Jerusa lá. Não, Jerusa não vai dar de exemplo, não. Eu vou fazer. Não vem, né? Tem que fazer, Jerusa. Pode brincar, vamos fazer. É porque é um exame, o homem ainda tem muito preconceito com isso e tal. É desagradável você imaginar esse exame. Lógico. Não vou mentir, né? Mas mais desagradável ainda é você ter um câncer. Lógico. Né? Eu acho que tem que colocar na balança. Né? Não é, Marcelo? Não é por aí? Um dia no futuro teremos, se Deus quiser, um exame menos, digamos assim... que incomode menos, né? Mas hoje em dia, com a sedação que nossos anestesiologistas promovem, o paciente sai do exame totalmente sem dor. Durante o exame não tem dor e posteriormente também não. E depois disso, se o exame deu algum resultado favorável, vai ter um intervalo para repetir. Ah, tá. Isso é importante dizer. Isso, sim. Se o seu exame, por exemplo, deu normal, em geral nós recomendamos 5 anos, até os 80 anos, tá? E em geral, se deu alguma alteração, é individualizado. Deixa eu só entender isso. Se eu falo normal, não teve nenhum pólipo. Se tiver um pólipo, tem de repetir mais. Em geral, aí depende um pouquinho de cada protocolo. Caso a caso. Tá? Em geral, se o exame é um pólipo benigno, pequeno, nós repetimos aí em torno de 3 anos. Entendi. Aí tem que analisar. Pode ir, doutor, uma pergunta. O nome técnico é pólipo. Pólipo. Isso, é uma verruguinha. Não, eu estava confundindo como se fosse um poli e que, portanto, né? Muitos, né? Muitos, por né? Causa Pode ser só um. Isso. E já é o começo de uma anomalia que precisa ser... Pólipo é um termo que a gente denomina como uma elevação ali da mucosa. Sim. Essa elevação, ela pode ter uma natureza ali de ser um tumor benigno, que a gente chama de adenoma, que é o tipo ali das células, né? Ou pode ser só inflamatório. Sim. Muitas vezes não tem como você detectar no exame, aí você remove e manda para o laboratório. Perfeito. Era só essa dúvida, porque como começou com o pólio... São muitos, né? São muitos, né? E até aproveitando com relação a esse exame, também deixar aqui, né, como falou, um testemunho aqui, né? Realmente a situação do exame Você já fez? Muito confortável, eu já fiz, né? Assim, o exame ele é sedado, você não tem essa impressão de invasão. Acho que fazem até isso, inclusive, né, doutor? Pensando nesse conceito de não vamos deixar
fazê-lo perceber, né, esse incômodo, né? Eu já fiz 2 vezes. É. E na primeira não tinha pódio, na segunda tinha. Eu tenho 53 anos, fiz aos 45 aos 50. É interessante porque, eu não sei, muita gente tá ouvindo esse canhão que a Itatiaia é, né? Tanta gente ouvindo agora que eu tenho certeza absoluta que nunca tinha ouvido falar nisso. Sim, muitos. Precisa fazer, que tem que fazer, né? E porque tem o acesso à medicina de qualidade ainda é muito difícil, né, doutor, Sim. no Brasil, né? E é importante falar o seguinte, se você não tem acesso aí ao gastroenterologista, ao endoscopista ou ao proctologista, e aí tem até uma confusão, a gente acha que o proctologista é o médico da próstata, e não é. O proctologista é o médico do intestino e do ânus. Procure seu médico de confiança, seu clínico geral, ele vai te orientar. É mesmo? Às vezes você está numa cidade do interior que não tem essas especialidades, vai no clínico geral, a mulher vai no ginecologista, converse sobre esse problema. A detecção precoce e a prevenção do câncer de intestino. Isso é triste, né? Porque, por exemplo, por saúde, eu tô complicado. pensando nisso aqui. Como é que A faz? medicina ainda é difícil, né? Não é Como é que todo mundo faz? que tem acesso, não. É uma pena. É uma pena, né? Mas uma coisa importante, por exemplo, no Março Azul, estão sendo feitos mutirões de colonoscopia. Tá? No Hospital Dr. Célio de Castro vai ser esse fim de semana. Aí, ó, legal. Na Santa Aí Casa. vamos falar. Isso, na Santa Casa de BH, no último fim de semana foram feitas quase 100 colonoscopias no sábado, tá? Com todos os colegas aí, né? Da Sociedade de Endoscopia, Coloproctologia e Gastro. Não, legal demais. Doutor, esse papo é importantíssimo, Sim. não tem como negar. Acho que fica o recado, então, para quem tem mais de 45. 45 Tem hoje que em fazer, dia. ponto final. Sim, tem que Agora, fazer. alguém que tá notando alguma diferença. Esse é mais prioritário. Um sangue nas fezes. Aí precisa ir mesmo, Isso, correndo. esse é Eu tô prioritário. fora. Basicamente Eu tenho 23. 23, né, Jesus? Não vai falar nada, não. Doutor, a gente, lógico, a gente tenta levar com mais leveza o assunto, mas é um assunto seríssimo. Sim. E é muito importante fazer esse Verdade. alerta na Itatiaia, de verdade. Quero agradecer o doutor Mauro Giacomo, que veio aqui fazer esse alerta, acima de tudo, para você aí, que tá pensando se vai, se não vai fazer. Explicou o exame, é um exame simples, você não vai sentir dor nem nada. Então, se você tem acesso à medicina de qualidade, ele dizendo que agora tem também os mutirões, né, nesse março Sim. aí, Pois é, pelos ué. hospitais da prefeitura, enfim, filantrópicos, isso é muito importante.